E aí, pessoal, tudo certinho? Tá tudo bem com vocês? Eu realmente espero que todos vocês estejam bem. Olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão preparados para ter um aprendizado sinistro durante o ano? Pois é, então venha para cá estudar com a gente. Eu queria convidar você a ser o nosso ex-estudante, a ser o nosso ex-aluno. E para isso, aqui na descrição tem um link onde você vai ter acesso a um formulário para poder preencher e participar da nossa sala de treino. Lá nos X-Men não tem uma sala de treino que eles entram lá para poder melhorar suas habilidades? Lá eles chamam de Dangerous Room, em inglês, que seria sala do perigo. Pois é, aqui no XNA também nós temos a sala do perigo. E eu quero convidar você a entrar nessa sala para melhorar suas habilidades, para você ficar cada vez melhor. Então, vem para cá, vem estudar conosco, venha ser o nosso ex-aluno. Então, não esqueça de preencher, tá aqui na descrição. E não esqueça também de assinar o canal, né? Clica lá em se inscrever, marca o sininho, enfim. E o que a gente vai estudar hoje? Pois é, nós vamos continuar na trilha de funções. A trilha de aprendizagem de funções vai levar você a conhecer todas as funções. Vamos passar por todas. Todas as que você precisa conhecer para poder fazer bem o Enem. E nós estamos aqui na terceira aula, e nessa terceira aula nós vamos colocar a mão na massa. Vamos resolver alguns problemas que já estiveram no Enem, que faz uso dessa matemática que nós aprendemos nas duas primeiras aulas e que vamos aprender hoje também. Então, vamos começar esse passeio logo depois da vinheta. Então, minha gente, vamos começar essa nossa caminhada hoje entendendo o que é o zero de uma função. O que significa eu dizer assim, eu preciso encontrar o zero de uma função? Você vai ver que o zero de uma função vai indicar para a gente onde é que está o ponto onde o gráfico cruza com o eixo X. E isso em vários problemas vai ser interessante da gente saber encontrar. Então é sobre isso que a gente vai começar falando, tudo bem? Bom, gente, vamos então entender esse conceito olhando para uma função simples e já vamos fazer o esboço do gráfico dessa função aqui. Lembra do que nós estudamos na aula passada? Quando eu tenho uma função do tipo y igual a 2x mais 1, esse 1 que você está vendo aqui, que é o termo independente, que não envolve x, ele indica onde o gráfico cruza com o eixo y, não é verdade? Então quer dizer que ele cruza com o eixo y aqui. E esse 2 aqui é a inclinação, nós falamos bastante disso na aula passada. Vamos deixar um aviso no card aqui para você acessar a aula caso você precise. Esse 2 aqui quer dizer o seguinte, para cada unidade que eu andar na direção aqui do eixo X, eu vou andar 2 unidades para cima. Então pronto, eu já tenho aqui como fazer o esboço do gráfico dessa função. Não é difícil, é? Basta ligar esses pontos por uma reta. Vamos lá? Bom, tá aí, tá feito. Veja só, eu construí um esboço do gráfico apenas olhando para as características do coeficiente de x e do termo independente, aquele que não tem nada a ver com o x. Beleza? Lembra que esse número sozinho indica o lugar onde o gráfico cruza com o eixo y, e esse outro é a inclinação. Aqui a inclinação é positiva, então a reta é uma reta crescente. Esse 2 que você está vendo ali, inclusive, ele é esse tamanho aqui, ó. Para cada uma unidade aqui, eu tenho 2 unidades aqui. E eu queria que vocês reparassem o seguinte, qualquer ponto que estiver em cima dessa curva aqui, qualquer ponto, ele vai ter essa cara aqui, vai ter uma certa abscissa. Abscissa é o nome que a gente dá aos pontos que estão aqui, tá certo? Nesse eixo aqui, é o eixo X, é o eixo das abscissas. E a ordenada, ou seja, o Y dele, que a gente marca esse Y bem aqui, não é? No eixo Y. O Y dele, ele é calculado desse jeito aqui, ó, 2x mais 1. Então a cara que eu tenho aqui é assim, 2x mais 1. Então, para cada valor que eu tenho aqui no eixo X, ele vai aparecer aqui na primeira entrada, e a segunda entrada, que é o correspondente ao y, ele depende do que entra aqui, mas ele tem essa cara que vocês estão vendo aqui. Agora, veja bem, quando você está em cima aqui desse eixo,
em cima do eixo Y, o que acontece? Qualquer ponto aqui em cima do eixo Y, qual que é a característica dele? Se eu fosse dizer qual é a coordenada desse ponto, aí você iria dizer, esse ponto tem abscissa 0 e ordenada 4, né? O Y dele é 4. E esse outro ponto? Ah não, esse outro ponto tem o X dele é 0 e o Y dele é 3. E esse ponto aqui? Esse outro ponto, o X dele é 0 e o Y dele é 2. Então, qualquer ponto que está em cima do eixo Y, o x é igual a 0. Né? Então, nessa expressão aqui, se você fizer x igual a 0, olha só como é que você vai ficar ali. Ó. Se você tiver com x igual a 0, o seu ponto vai ficar assim, 0 e depois 2 vezes 0 mais 1. Ou seja, você vai ficar com o ponto 0, 1, que é precisamente a coordenada desse ponto aqui. Esse ponto aqui tem x igual a 0 e tem y igual a 1. Então, para você encontrar a intersecção com o eixo y, basta fazer o x igual a 0. Mas nós já tínhamos falado disso no nosso último encontro, não é verdade? Se você fizer o x igual a 0 aqui, o número que você vai obter vai ser esse 1. Agora, eu estou interessado em achar esse ponto aqui, ó, onde é que o gráfico cruza com o eixo x. Então, vamos olhar qual que é a característica dos pontos que estão sobre o eixo x? Se eu fosse olhar para esse ponto aqui, qual é a coordenada desse ponto? Olha, o x dele é 1 e o y dele é 0. Não é? Porque se você for lá para o eixo y a partir daqui, você vai bater lá no 0. E esse ponto aqui, qual que é a coordenada dele? Aqui o x é 2 e o y é 0. Não é? E esse aqui? Nesse aqui o x é 3 e o y é 0. Veja, então, todos os pontos que estão em cima do eixo x, eles têm o y dele, a segunda coordenada, valendo 0. Agora, todos os pontos que estão em cima dessa reta vermelha, não tem essa cara x, 2x mais 1? Se eu quiser saber onde é que essa reta cruza aqui com o eixo x, eu tenho que saber em que momento é que essa segunda coordenada aqui vai ser igual a 0. Então, para eu descobrir o lugar onde o gráfico cruza com o eixo x, eu tenho que descobrir quando é que o y é igual a 0. Né? Então, o y é igual a 0 quando esse 2x mais 1 for igual a 0. Basta você pegar, então, a lei de associação aqui e descobrir para qual valor de x ela me dá como resposta 0. Se a resposta for 0, a imagem é 0, o y é 0. E todas as vezes que o y é 0, o ponto está sobre o eixo x. Entendeu? Nesse caso aqui é fácil de resolver, você vai ficar com 2x igual a menos 1. E aí você vai obter que o x igual a menos meio. Certinho? Esse valor que você encontrou é o valor que anula essa lei de associação, que faz com que ela seja igual a 0. E ele é chamado de zero da função. Do ponto de vista gráfico, zero da função, ele vai indicar onde que o gráfico cruza com o eixo das abscissas, com o eixo x. E sempre que você tiver que encontrar esse local, basta você descobrir quando é que isso aqui vai me retornar a 0. Entendido? Então, gente, olha só. Antes de começarmos a falar de problemas que já estiveram no Enem, é interessante que você perceba, entenda essa estrutura aqui. Normalmente, quando você vai aprender matemática, a primeira coisa que você aprende é essa parte aqui que fica na base, que é onde estão os processos. Processos são meios de você fazer alguma coisa. Por exemplo, como que eu adiciono frações? O que eu preciso observar? Ah, tem que ter o mesmo denominador. Como é que eu faço para os denominadores ficarem iguais? Como é que eu multiplico frações? Acabamos de ver agora como é que eu encontro o zero de função, como é que eu faço um esboço do gráfico. Isso tudo está aqui na base, não está em nenhum problema. Você estuda ali a matemática do como fazer, não é? Depois você tem um nível logo acima aqui, onde você tem os problemas. Esses problemas, na verdade, eles são colocados para você poder resolver e eles vão fazer uso de um processo.
Em muitos casos, e no Enem é desse jeito, ele não avisa qual é o processo que você vai utilizar. Então, se você está diante de um problema que você vai usar progressão aritmética, ou se você vai usar lei dos senos, ele não te avisa. É você que tem que descobrir qual é o processo que você vai utilizar, certo? Mas então aqui é onde estão os problemas, são situações onde é apresentado a você um problema e você tem que resolver. A resolução desse problema faz uso de alguns processos matemáticos que você já tinha aprendido. E mais aqui em cima você tem os problemas do Enem, que também vão fazer uso desses processos. Então, para você chegar a resolver problemas do Enem, é bom, né? Você precisa saber esses processos. E geralmente é daqui de onde a gente parte, beleza? Agora vamos entender como é que é a cara dos problemas que aparecem no Enem, porque ele tem uma carinha peculiar, uma carinha característica mesmo das questões do Enem. Então, gente, olha só. Os problemas que vocês encontrarão no Enem, geralmente ele tem essa cara aqui. Primeira coisa, vai aparecer um texto. Esse texto, ele pode ser textual mesmo, né, escrito. Ele pode ser uma figura, ele pode ser uma charge, ele pode ser... Enfim, ele é um texto. E esse texto tem o propósito de levar você até um ambiente onde vai ser apresentado um problema para você, né? Depois que ele apresenta o problema, ele vai ter lá o comando, né? O que ele quer que você faça. E depois disso vem lá as alternativas. Você tem 5 alternativas, dessas 5, uma é a correta e 4 são distratores, tá certo? E você vai reparar assim que praticamente todas as questões do Enem, ela tem essa carinha. Então agora vamos ver aqui algumas questões que já estiveram em Enem. Algumas vocês verão que são questões antigas, né, de Enem antigo, mas serve para ilustrar um pouco essa questão que a gente está estudando aqui agora. Vamos lá? Muito bem, vamos agora ver todas aquelas partes que eu falei para vocês ali anteriormente, né? Vamos tentar enxergar tudo aqui. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, presta atenção. Ele está dizendo assim, ó, um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existem uma demanda crescente por águas e risco de racionamento não pode ser descartado. Ó, o nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Aqui. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Veja só, essa parte que eu destaquei aqui é a parte do texto que vai levar você para o problema. Na verdade, para a solução do problema mesmo, isso aqui não é necessário, mas os problemas do Enem sempre vão colocar você diante de algum contexto, ok? Então vamos agora para o que ele perguntou aqui. Ele falou o seguinte, ó, observa só, tem um gráfico aqui, que aqui tem ó, mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui você tem ó, porcentagem em relação à capacidade máxima, tá com 30%, aqui está um pouco mais de 25%, aqui está um pouco mais de 20%, e assim por diante. Aqui ó, no 6, veja bem aqui, no 6 ele está com 10%. E aí ele fala o seguinte, ó, suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Ou seja, não vai acontecer aqui de subir em algum momento, não é verdade? Então ele está pedindo para você supor que isso aqui vai continuar. Ou seja, você vai ter alguma coisa mais ou menos desse jeito aqui assim, ó. Ok? Vai prolongar. Vamos fazer também um prolongamento aqui do eixo X, né? Que seria o equivalente ao eixo X aqui. Então nós teríamos alguma coisa desse jeito. E aí observe o seguinte, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês? O sexto mês ele está bem aqui. Então ele quer saber daqui para frente, após o sexto mês, qual é o tempo mínimo para que o reservatório atinja seu nível 0 de sua capacidade. Ele quer saber esse aqui, ó, esse danadinho aqui. Eu preciso saber que número que é esse. E pelo que nós acabamos de falar ali agora há pouco, isso aqui é o 0 da função. Só que ele não falou para você
qual que era, ele não falou para você qual que era a função, aí cabe a você encontrar essa função. Como é que a gente pode encontrar essa função aqui? Então vamos marcar aqui, ó, vamos avisar que esse aqui é onde está marcado o x, e aqui eu vou chamar de y. Então o y vai mostrar para mim o percentual em relação à capacidade máxima. E o x vai representar para mim os meses, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e assim por diante. Então, olha só, gente, tem basicamente duas maneiras, pelo menos, de você resolver, de você lidar com isso aqui. Você pode lidar com os números da forma com que ele colocou aqui e falar assim, olha, eu procuro uma reta cuja equação é um mx mais n. Só que esse lugar aqui, o 30, não é o que nós estamos acostumados com um sistema de cartesiano normal. Porque aqui embaixo seria o 0, aqui seria o 1, aqui seria o 2. Então você poderia muito bem falar o seguinte, olha, quando o meu x for 1, o meu y vai ser 30. E aí você teria que resolver um sistema. Você teria que falar assim, olha, se o meu x for 1, o meu y aqui vai ser 30. Então você tem uma situação assim, ó, m vezes 1 mais n, porque aqui você está olhando para cá, para o x igual a 1, não é? Depois você olha, por exemplo, para outro número que você sabe o valor certinho. Esses aqui você não sabe o valor certinho, você sabe o valor certinho do 6. Aí você fala assim, se eu trocar o x por 6, o meu y tem que dar 10, então aqui vai ter que ser 10. Então vamos ficar aqui com m vezes 6 mais n. Então veja, você vai passar a ter um sistema aqui para você poder resolver. Vai ficar assim, ó, com m mais n igual a 30. Né? Aqui, ó, m mais n igual a 30. E aqui 6m mais n igual a 10. Ó, 6m mais n igual a 10. Dá para resolver assim, também não é complicado de resolver esse sistema aqui. Mas você poderia pensar também de forma diferente. Deixa eu te mostrar aqui a outra maneira que você poderia pensar. Você poderia pensar o seguinte, olha, vamos imaginar que esse 1 aqui, na verdade, vai ser para mim o meu 0. Esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui o 3, esse aqui o 4, esse aqui o 5 e daqui para frente eu quero saber quanto tempo, né, que vai passar desde o 5, do 5 para frente. Qual é a vantagem da gente fazer isso? A vantagem é a gente aproveitar o que nós já conversamos, porque aí esse 30 passa a ser o local onde o gráfico vai cruzar com o eixo Y. E se ele cruza com o eixo Y, eu sei que esse número aqui, ele vai ser exatamente o 30. Né? Então você poderia falar o seguinte, olha, o meu gráfico que eu estou procurando, ele é um certo mx mais 30. Né? Ele é um mx mais 30. Veja, eu estou olhando para o azul agora. E aí depois você usa essa informação aqui, ó. Só que agora você não vai olhar para o 6 mais, você está olhando ao azul, você vai olhar para o 5. Se por acaso o x for 5, o y é 10. Aí você vem cá e anota, ó, se esse x aqui for 5, esse y aqui vai ser 10. Aí você acha o valor do m, né? m vezes 5 mais 30, isso é igual a 10. E aqui a gente vai tirar, então, o valor do m. Como é que eu tenho? Qual é a equação que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 5m mais 30 igual a 10. Aí você vem cá e subtrai 30 dos dois lados, né? Assim que a gente faz, ó. Subtrai 30 aqui dos dois lados. E aí você vai ficar assim, ó, com 5m. Esse aqui vai sumir, né? Aqui é 30, esqueci de colocar o zero aqui. 10 menos 30 dá menos 20. Então eu vou ficar aqui com menos 20. E aqui eu vou ficar agora com m igual a 20 dividido por 5, que dá 4. Você pode simplesmente dividir por 5 do lado de cá e dividir por 5 do lado de cá também, que você vai encontrar ali no final que o m igual a menos 4. Então você fica tendo a equação da reta. Você tem assim, ó, que y igual a menos 4x mais 30. E o que você quer descobrir? Eu quero descobrir esse ponto aqui. Em relação a essa coordenada azul que eu estou considerando, eu quero descobrir que ponto que é esse aqui. Então eu quero descobrir o zero da função. Eu vou encontrar qual é o valor de x que vai fazer com que 4x mais 30
vai me dar como resposta 0. Ou seja, aqui vai ficar assim, menos 4x igual a menos 30, né? É só você subtrair 30 dos dois lados. Se você dividir os dois lados agora por menos 4, né? Divide por menos 4 aqui, divide por menos 4 aqui, vai ficar assim, ó, x, porque menos com menos dá mais, né? Vai ficar 30 dividido por 4. Vamos fazer já assim, ó, 30 dividido por 4. Então esse ponto aqui é o 7,5. Se esse ponto aqui é o 7,5, de 5 até 7,5 passou quanto? É só você fazer assim, 7,5 menos 5,5. 2 meses e meio. Olha lá a resposta lá, ó, 2 meses e meio. Isso é você fazendo usando esse sistema azul, né, que eu coloquei aqui. No azul eu vou considerar aqui como sendo 0 e vou fazer o ajuste daqui para frente. Com isso eu ganho tempo. E tempo para Enem é importante, é muito importante tempo. Tá bom? Se você fizer com o preto aqui, que é esse 1, 2, 3, 4, do jeito que estava originalmente, você tem que encontrar o mesmo valor. Mas isso eu vou deixar como exercício. Vocês tentem fazer isso olhando para esse sistema aqui, ó, tem que resolver esse sistema, aí você vai ter o m e o n, encontra o zero da função, e aí você vai descobrir também quanto tempo vai passar depois desse instante aqui, que foi o que ele falou, né? Depois desse instante, quanto tempo vai demorar até secar. Aí você vai achar que vai demorar mais 2 meses e meio. Entendido? Vamos pro próximo? É isso aí. E aí? Estão achando simples? É mais fácil do que tirar a chupeta da boca de onça, não é verdade? Muito simplesinho isso aqui. Vamos fazer mais um? Olha só. Aqui eu tenho de novo um problema e reparem como que esses problemas se encaixam naquela estrutura que eu conversei com vocês assim há pouco tempo atrás aí, né? É que você vai ter um texto, o texto vai te dar um problema em algum lugar que está acontecendo esse problema, depois vem o comando, vem as alternativas. Basicamente é desse jeito. Você não tem em problemas do Enem questões puramente matemáticas para você poder resolver. Você tem que usar a matemática para resolver algum problema. E aí, às vezes, dependendo do tempo, essa parte, essa leitura completa aqui, pode ser que você possa saltar ela, desde que você não perca nenhuma informação. Não tem problema se você, por acaso, saltar ela. Mas, se for possível, leia todas as informações. Aqui, por exemplo, está dizendo o seguinte, ó. As curvas de oferta e de demanda, e aí ele vai usar a letra O para oferta e a letra D para demanda, tá? As curvas de oferta e demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas, que é o que nós estamos estudando aqui, não é verdade? Suponha que a quantidade de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representado por pelas equações que estão aqui colocadas. Então ele colocou aqui uma equação, duas equações, na verdade, e aqui você tem QO de oferta, QD de demanda. E aqui tem o que é o QO e o QD. Ó, em que o QO é a quantidade de oferta, o QD é a quantidade da demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Entendeu a pergunta? Não é difícil não, né? Então, olha só, ele não pediu para a gente fazer o esboço do gráfico, mas vamos fazer esse esboço do gráfico para que a gente também treine um pouco o que nós fizemos e tenhamos aqui uma visualização da situação. Observe só, vamos colocar um eixo horizontal aqui, geralmente a gente coloca o eixo X na horizontal, mas o eixo X aqui ele estará com o preço do produto. Então aqui você vai ter P de preço. E aqui na vertical você vai ter o Q, ok? Então esse Q aqui, que é Q de quantidade. Se eu for olhar para essa QO aqui, essa QO começa em menos 20, tá vendo aqui, ó? Começa em menos 20.
lembra que o número que está sozinho, que não está acompanhado da variável, ele indica o lugar onde o gráfico cruza com o eixo vertical. E no caso aqui ele cruza lá no menos 20. Então eu teria uma situação mais ou menos assim. Aqui estaria o menos 20 e o gráfico seu vai ser a partir daqui. Ele vai ser crescente. Por que eu sei que ele vai ser crescente? Ele vai ser crescente porque esse número que está aqui à esquerda do P é positivo, não é? Bom, agora esse outro aqui, esse outro já começa no 46, tá vendo? Ele começa lá em cima no 46, porque é o termo que está sozinho aqui, é o 46. Então eu venho cá e anoto aqui, ó, aqui é o 46. Só que o coeficiente do P aqui é negativo. Então se o coeficiente do P é negativo, a reta vai ser uma reta decrescente, né? Então tem um momento aqui em que essas duas retas vão se encontrar. E o que eu quero saber é qual que é esse momento. Qual que é o valor do P para que as duas se encontrem. E aí você vai ver o seguinte, que nesse momento que ele vai se encontrar, aqui tanto o QO quanto o QD de demanda, né? Eles estarão no mesmo lugar aqui. Então, para você encontrar o ponto de interseção entre duas retas, você tem que saber quando é que elas vão retornar o mesmo valor de y, né? Que no caso aqui é o mesmo valor de q. Eu tenho que descobrir o seguinte, ó, quando é que menos 20, ó, menos 20 mais 4p vai ser igual a 46 menos 2p. É isso que eu tenho que descobrir. Quando é que essas coisas aqui serão iguais? Você acredita que uma questão dessa simplicidade caiu no Enem? Né? Agora, como é que você vai resolver esse problema aqui? É uma equação de primeiro grau, minha gente. Eu tenho certeza que todo mundo sabe resolver isso aqui, ó. Você pode começar tirando esse menos 20 daqui. Como é que você vai fazer isso? É só você adicionar 20 de cá e adicionar 20 de lá também. Aí você vai reparar que esse menos 20 com esse mais 20 cancela, some tudo. E aí você vai ficar apenas com isso aqui, ó. 4p, olha lá, ó, 4p. Aqui tá vendo que ficou 46 com mais 20? 46 com mais 20 dá 66. 66 menos 2p, não é assim? Agora eu quero deixar o 66 sozinho aqui. Eu tenho que tirar esse menos 2p daqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, é só você adicionar 2p do lado de cá e adicionar 2p do lado de cá também. Você vai ver que se você fizer isso, essa parte aqui vai cancelar, né? Esse menos 2p com esse mais 2p aqui desaparece. E aí você vai ficar com 4p com mais 2p. Isso vai me dar 6p. Então ficou assim, 6p igual a 66. De onde eu tiro, basta você dividir os dois lados aqui por 6. Ó, divide por 6 aqui, divide por 6 aqui. É lógico que isso lá na hora você vai fazer isso mentalmente, né? Porque você vai ter que fazer rápido essas coisas. E aí você vem cá e anota aqui. Ah, caramba, olha só o que que deu. Vai ficar 66 dividido por 6, vai ficar o quê mesmo? Vai ficar assim, ó, P igual a 11. Então, o preço de equilíbrio aqui é o 11, a letra B aqui. Viu que simplicidade? De uma simplicidade franciscana, né? Muito simplesinho. Vamos para o último? Então vamos lá. Bom, vamos lá, moçada. Último exercício. Eu separei aqui um exercício bem simplesinho para você também ver que tem uma porção de questões que caem no Enem que não tem que fazer cálculo, você tem que interpretar algum gráfico, né? Olha só o que foi colocado nessa situação aqui. Veja o contexto, né? Olha só, no Brasil há várias operadoras de planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Então aqui tem um gráfico, é para você entender, ó. Tempo mensal em minutos, é o quanto que a pessoa vai falar em minutos durante o mês. Isso está na horizontal aqui, é o meu eixo X. Na vertical eu tenho o valor mensal em reais. Então aqui na horizontal eu tenho quanto tempo que eu falo, na vertical eu tenho quanto que é o valor que eu vou pagar. E aí ele falou o seguinte, ó, essa pessoa pretende gastar exatamente R$30. Bom, se ela pretende gastar exatamente R$30, onde é que eu vou anotar esse 30? Valor mensal em reais que ela vai gastar, R$30 que ela vai gastar.
E aí ele pergunta assim, ó, dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? Ou seja, qual desses planos é que eu vou conseguir falar mais pagando apenas R$ 30? Não é? Olha, esse plano D aqui, por exemplo, não pode ser, né? Porque você já começa pagando 30, não é verdade? Esse plano, que mais aqui? Se você pegar qualquer outro plano aqui, por exemplo, esse plano A. Esse plano A, como é que você faz para descobrir quanto é que você vai pagar nele? É só trazer uma linha aqui, né? E ver o momento em que ela cruza com o A. Aí você vai ver que esse A, tá vendo aqui, eu vou falar 20. Mas se você traça essa linha horizontal, você percebe que o maior valor, ele na verdade estará bem aqui, ó. Né? E nesse momento aqui, você vai falar 30 minutos, né? Que você vai falar mensalmente. E aqui o plano em questão aqui é o plano C de casa, ó. Esse plano aqui é o que vai fazer com que você fale mais com R$ 30. Tá vendo que não teve que fazer conta nenhuma? Fala sério, minha gente. Isso é muito simples, né não? Muito simplesinho. E aí, moçada? Não foi difícil não, né? A gente está aprendendo cada vez mais, mas você precisa treinar. E para você treinar, eu convido você a entrar na nossa sala de perigo, né? Nossa Danger Room, que é onde você vai poder treinar um pouco isso que a gente falou aqui. Na descrição aqui tem o link para você poder participar. Volto a convidar você a ser nosso ex-estudante, né? Preencha o formulário que está aqui na descrição para você poder participar desse nosso ambiente. Tá beleza? E na nossa próxima aula nós vamos começar a falar de outro tipo de função importante também, que são as funções quadráticas. A gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, gente!